Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia, Deuteronômio 6. E eu quero falar também de uma outra mãe de alto impacto. Nós vemos na Bíblia várias mulheres que causaram, não é? Mulheres que foram assim extraordinárias. Nós vamos começar com Eva. Eva é a mais extraordinária de todas, né? De todas. Todos nós queremos chegar ao céu e ter uma conferência com a dona Eva, não é isso? Todos nós. Eu gostaria muito de ter esse bate-papo em particular com ela. Mas nós vamos ver Eva, vamos ver quem mais, Ana, Joquebede, Rebeca, Raabe, Betseba, aí vamos ver Maria. Depois de Maria nós vamos ver várias Marias, Salomé e por aí vai. E eu quero mencionar hoje uma história de uma mulher, de uma mãe que não está na Bíblia. Ela não está na Bíblia, a sua história não está na Bíblia, embora devesse estar. Mas ela já é muitos séculos, ela nasceu muitos séculos, 17 séculos depois da escritura do Novo Testamento. Mas foi uma mulher que causou muito impacto na história da igreja. E ela viveu a Bíblia de uma maneira muito intensa. E fez com que a sua família se tornasse uma família muito importante na história do evangelicalismo mundial. Então eu quero ler com vocês Deuteronômio 6, que diz assim, versículos 6 e 7 apenas. E estas palavras, quais palavras? As palavras da lei do Senhor. E estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em casa, e andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Século XVIII, talvez um pouquinho antes, finalzinho do século XVII, 1669, nós vamos ver que a Inglaterra, a França, Estados Unidos, esses países viviam numa decadência espiritual muito grande. Os púlpitos das igrejas naquela época, a Bíblia estava sendo abandonada. Eram citados muitos filósofos, eram citados muitos outros pregadores, mas a Bíblia, o Evangelho em si, ele era negligenciado. E a igreja estava para fechar as portas, a igreja estava em plena decadência. E aí nós vamos ver, por exemplo, um conhecido advogado da época diz que ele visitou todas as igrejas mais importantes de todas as capitais daquele país. E não houve um único discurso que apresentasse mais cristianismo do que os escritos de Cícero. E que lhe seria impossível descobrir o que ouvira, se o pregador era um seguidor de Confúcio, de Maomé ou de Cristo. Havia muita citação de filósofos e nada de prática cristã. Vocês devem estar pensando que eu estou falando do Brasil nos dias de hoje, mas eu não estou. Estou falando da Inglaterra, no finalzinho do século XVI, para o século XVII, do finalzinho do século XVII para o século XVIII. E é nesse contexto, onde a igreja estava indo de mal a pior, que alguns homens, algumas mulheres, ainda se mantinham fiéis ao Evangelho. E em um dos casais de pastores puritanos, homens de Deus, nasceu a sua filha caçula, a 25ª filha daquele casal. Seu nome era Susana Annesley. Susana Annesley. Aos 13 anos, ela já havia lido os pais da igreja. Ela, como uma boa puritana, ela conhecia todos os documentos. Além da Bíblia, ela conhecia todos os documentos da sua igreja. E discutia com seu pai, que era pastor. Debatia ali, ela já tinha um autoconhecimento da Bíblia. Ela via seu pai lendo 20 capítulos da Bíblia por dia. Isso foi até a morte de seu pai. Ela via este relacionamento do pai com a Bíblia e joelho dobrado. Aos 19 anos, ela se casou com também reverendo puritano, senhor Samuel Wesley. Samuel Wesley. E com 19 anos ela se casa e assume então o sobrenome do marido. E ela se torna então a conhecida mãe do metodismo, senhora Susana Wesley. Vocês já devem ter ouvido muito falar sobre essa mulher, e nós temos algumas coisas a aprender com a história dela. Susana, ela teve 19 filhos, só
19 filhos, 2 dos quais se destacaram muito no evangelicalismo, né? Charles Wesley, compositor, e John Wesley, um grande pregador da palavra, o precursor do grande avivamento na Inglaterra, século XVIII, pai do metodismo. Hoje nós vemos aí igrejas metodistas, várias linhas espalhadas pelo mundo, graças a esse movimento gerado por Deus no coração de Susana. Mas eu não vou falar de Wesley, eu vou falar da sua mãe nesta manhã. Susana, ela fez uma diferença muito grande nos seus dias, porque além da sua casa, além dos seus filhos, ela deixou um legado muito grande para a igreja mundial. Olha que interessante, isso quer dizer que aqui no nosso ambiente, temos mulheres, homens e mulheres aqui também, que podem causar um impacto no cenário mundial por causa da palavra de Deus. Às vezes nós somos tímidos, achando que Deus só usou aqueles grandes mulheres, homens e mulheres do passado, ou homens e mulheres, mas Deus, Ele também pode e Ele quer te usar para causar um grande impacto nos dias de hoje. Susana Wesley deixou um impacto, um legado inestimável para a igreja, e eu quero falar um pouquinho, a gente não vai conseguir falar de tudo, mas nós vamos ver, por exemplo, que as provações que essa mulher viveu, poderiam ter esmagado, poderiam ter acabado com a sua vida. Das 19 crianças que ela teve, somente 9 sobreviveram. 10 dos seus filhos faleceram. Seu filho mais velho, Samuel, até os 5 anos ele não falava. E ela orava dia e noite por ele. Dia e noite ela orava e chamava ele de filho das minhas extremas provações. Samuel Wesley, com 6 anos começou a falar. Com alguns anos mais tarde ele era professor na Westminster School. Olha só que bênção. Outro filho asfixiou-se enquanto dormia. Seus gêmeos morreram, assim como a primeira filha Susana. Uma filha ficou aleijada e outros filhos morreram de varíola. Entre os anos de 1697 a 1701, ela perdeu 5 filhos. Olha que coisa dolorida para uma mãe. A dificuldade de uma mãe perder um filho. Imagina perder então 10 filhos, 9 filhos. Outra coisa, Susana Wesley, ela teve uma vida muito doente, ela sempre estava doente. Lembre-se que no século XVIII foi considerado o século das doenças, o século da pobreza. A casa dos Wesleys, eles mal tinham dinheiro para a comida. Eles nunca tiveram abundância de nada. Seu pai, como um pastor, lá na sua paróquia, ele ganhava 30 libras por ano. Esse dinheiro não dava para nada. Então ele trabalhava fora. E como ele era um pároco, né, um pastor, que ele ia contra a maré da sociedade que ele vivia. Então, ele confrontava as famílias através da palavra de Deus. Por isso ele foi perseguido. Por isso a sua família sempre foi agredida, porque viviam o evangelho. Por duas vezes, colocaram fogo na sua casa. Perdeu tudo, por 2 vezes. E uma das vezes, o pequeno John, com 5 anos, fica preso lá, fica dormindo no telhado e depois é salvo pelos vizinhos. E aí nasce a história do tição tirado do fogo, aonde após John Wesley conseguir ser salvo, seu pai o pega, chama sua mãe e eles começam a orar agradecendo, porque eles entendiam que Deus tinha algo sobrenatural na vida daquele menino. Eles mencionam Zacarias 3:2, né? O tição, seria esse um tição tirado do fogo? Não é a história de Wesley que nós vamos falar, mas a mãe focou na vida desses filhos. Começou a ensiná-los, começou a orar por cada um deles, e algo sobrenatural foi acontecendo na vida deles. Vamos tirar algumas lições. Susana Wesley, ela era uma mulher de disciplina. Susana Wesley era uma mulher de muito foco e comprometimento. Sua casa funcionava como um relógio. Era tudo programado, tudo havia métodos. Tudo era organizadinho de uma maneira sobrenatural. Ela orava 2 horas por dia. Ela havia se comprometido
com o Senhor que para cada hora que ela tivesse de Netflix, século XVIII não tinha nem televisão, né? Mas eu estou tentando contextualizar. Para cada hora de Netflix, para cada hora de entretenimento, ela se comprometeu ao Senhor, que para cada hora que ela tivesse de entretenimento, ela estaria orando 2 horas. Ela viu que isso era impossível. Notem, Susana Wesley era uma mãe normal. Ela notou que isso era impossível. Então o que ela fez? Vou ter que abrir mão de alguma coisa. Muitas mães nos dias de hoje abrem mão do seu tempo de oração e continuam com o Netflix. Susana Wesley abriu mão do seu entretenimento e focou então nos seus momentos com o Senhor, no seu tempo com Deus. Ela tinha hortas para plantar, ela tinha vacas para ordenar, aulas para os seus filhos para dar em casa, né? E uma casa inteira para cuidar. Ela tinha as atividades normais de uma mãe, com 9 filhos. Ela decidiu então dar ao Senhor 2 horas por dia de oração. E ela fazia isso tudo cronometrado, tudo certinho. E ela havia um código com os seus filhos. Quando ela tirava um tempo para orar, ela colocava um avental sobre a sua cabeça. E os filhos sabiam que, quando ela estivesse ajoelhada em algum canto da casa com aquele avental na cabeça, ela não poderia ser incomodada, a menos que fosse um caso de vida ou morte. E os filhos foram, então, já disciplinados nisso, educados nesta maneira. E esta era uma regra inquebrável, era uma regra inegociável daquela mulher. Ela viveu, como eu disse, ela viveu a palavra. Aquele texto de Paulo, quando está dizendo orai sem cessar, ela entendeu que ela tinha que viver uma vida de oração, se ela quisesse ter uma vida de êxito, uma vida correta diante de Deus. Ela orava ao Senhor desde cedo, para que a sua vida causasse, para que as pessoas que estivessem ao seu redor fossem muito usados para a glória de Deus. Ela queria que seus filhos, que a sua casa, a sua família, fossem usados para a glória de Deus. E para isso, ela não abriu mão de buscar a Deus em oração e na palavra. Foi uma mãe totalmente dedicada ao Senhor. Então nós não temos a desculpa de não orarmos, irmãos. Nós vamos aprender, nós não temos desculpa para orarmos. Ela era uma mulher de disciplina, e a disciplina, quando nós somos organizados, a disciplina, ela multiplica o tempo. A disciplina multiplica o tempo. Mabel Branston, ela era uma das biógrafas de Susana Wesley. Ela diz assim: quando perguntamos a nós mesmos como 24 horas podiam conter todas as atividades normais que ela, uma frágil mulher de 30 anos, era capaz de completar, a resposta pode ser achada nessas 2 horas de retiro diário, no quanto ela obtinha de Deus na quietude do seu quarto, paz, paciência e uma coragem incansável. Quantas vezes nós reclamamos dizendo que nós não temos tempo para nada? Eu já me peguei muito nisso. Preciso de mais umas 4, 5 horas por dia para o meu dia render. Isso é porque muitas vezes nós não nos disciplinamos no nosso horário. Nós perdemos muito tempo com coisas que são supérfluas, que são efêmeras. Quando nós aprendermos que a primícia do nosso tempo deve ser dedicada ao Senhor, nós conseguiremos realizar todas as atividades que nós precisarmos e pelo menos dormir umas 8 horas por noite. Mas nós precisamos entender que é primeiro para o Senhor. Dê o seu tempo, dê as suas primeiras horas do dia ao Senhor. Levante um pouquinho mais cedo. Tem gente que gosta de levantar cedo para fazer uma série de coisas, mas não para lá no final do dia para orar, para estudar, para ler a Bíblia. Não, mas também não acorda cedo para uma série de coisas, mas não pode acordar um pouquinho mais para ter o seu tempo com Deus. Dê a sua primícia ao Senhor. Sugiro aqui o estudo de Eclesiastes 3, que nós vamos ver que o tempo do Senhor, o tempo que Ele nos dá, né, são muito importantes, são muito preciosos, é importante. E o desperdício do tempo, irmãos, é pecado.
Desperdiçar o tempo que o Senhor nos dá é pecado. E todos nós aqui desperdiçamos o tempo que o Senhor nos dá. Às vezes eu acordo, eu estou procurando não olhar mais o celular de manhã, mas às vezes eu acordo e vou ver se tem uma mensagem. Lá se foram 40 minutos. Isso é pecado. Isso é desperdício de tempo. Há urgências, mas a gente vê que às vezes podemos deixar essas urgências para daqui um tempo, daqui a uma horinha, ninguém vai morrer. Então vamos ler Eclesiastes 3 e aprender, e observar onde se desperdiça o tempo e corrigirmos esta rota. Moisés nos ensina no Salmo 12, lembra-se disso? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. A Bíblia, a mensagem diz assim: ensina-nos a aproveitar a vida, ensina-nos a viver bem e sabiamente. Quando nós colocamos o nosso tempo diante do Senhor, nosso tempo é multiplicado e nós aprendemos a viver bem. Terceiro ponto, o equilíbrio que essa mulher vivia. Quando um de seus filhos completava 5 anos de idade, no dia imediatamente seguinte, ela começava a alfabetizá-los. E ela alfabetizava através da Bíblia. Abria lá em Gênesis 1 e começava a ensinar o inglês. O alfabeto inglês. A, B, C, D. Só sei até aí. Ela era uma mulher esforçada, dedicada. Uma das suas filhas, com 13 anos, já dominava o grego. Só para vocês terem ideia. E ela começou a ensinar os seus filhos, ensinava alfabeto, ensinava teologia, ensinava matemática, ensinava outras matérias, e assim foi a sua casa. Hoje se discute muito sobre o homeschooling, Mas lá na sua casa, a casa de Susana Wesley foi um homeschooling durante 20 anos. Por 20 anos, ela dedicava 6 horas do seu dia. Por 6 horas, a sua casa era uma escola. E ela ensinava os seus filhos ali. De uma maneira assim tão espetacular, que seus filhos se tornaram notavelmente cultos. Eu já mencionei aqui, Samuel Wesley, o primogênito, demorou 5 anos para falar, mas também, quando começou a falar, não parou mais. Tornou-se professor lá na Westminster. O Charles Wesley, John Wesley, altamente cultos, conhecedores de grego, hebraico, outras coisas, matemática, ele era muito bom em matemática. Eles entraram na tão concorrida faculdade de Oxford, eles foram estudar teologia ali, fizeram desde o bacharelado até o doutorado. E suas filhas, notem, no século XVIII, as meninas tinham que ficar em casa só cozinhando, cuidando da casa. Susana Wesley, ela vai mudar todo o cenário, ela pega as suas filhas e também vai ensiná-las a lerem, uma prática que era completamente fora do seu tempo. Susana, ela foi muito avançada para o século XVIII. Nós estamos falando de uma mulher com muita precariedade de informações, de tecnologias. Com os poucos recursos que ela dispunha naquele século, ela começava a treinar os seus filhos muito cedo. Até quando eles choravam, desde pequenininho ela já sabia, Deus deu um método para ela, onde aqueles meninos choravam baixinho. Aquelas crianças não incomodavam ninguém. Outras, aquela correria que a gente vê as crianças fazendo, era uma correria equilibrada. Eles eram ensinados a chorar baixinho e beber e comer apenas o que lhes fosse dado. Comer e beber entre as refeições nunca era permitido, a não ser que estivessem doentes. Às 18 horas, tão logo as orações familiares estivessem terminadas, jantavam. E às 20 horas, eles iam para a cama. Óbvio que dormiam imediatamente, com um dia muito corrido. Interessante que nós vamos ver aqui a Susana dizer assim: não era permitido em nossa casa assentar-se perto de criança até que ela adormecesse. O grande ruído que muitas de nossas crianças fazem era raramente ouvido na casa dos Wesley. Entretanto, risos e brincadeiras eram sons habituais. Seus filhos também tinham tempo de lazer e tempo de serem crianças. Porque a gente pensa assim, então essas crianças não viviam. Essa mãe não vivia. Não. Eles também eram crianças, bagunçavam, brincavam, estouravam o dedão do pé, a tampa do dedo do pé, jogavam a bolinha de gude.
essas coisas todas. Talvez Susana também tivesse o seu tempo para ir no jardim, ver como estavam as coisas, sei lá, dar uma passeada com uma das suas filhas, dar um rolê com a ama, sei lá, alguma coisa assim. Não era, embora nós vejamos aqui, dá a impressão de que foi uma mulher que viveu uma vida de ferro e fogo, só aquilo, enfiada dentro de casa, cuidando de filho. Não. Ela é uma mulher que tinha as atividades que muitos de nós temos também, guardadas as suas devidas proporções. Mas o que causa mais impacto nas nossas vidas, ao vermos a história dela, era uma mulher que não abriu mão dos seus filhos, não abriu mão do seu tempo com Deus, não abriu mão de viver com Deus. Tudo era equilibrado, tudo era disciplinado. Ela demonstrou interesse pelos filhos. O bem-estar espiritual dos filhos interessava muito a Susana Wesley. Ela separava 1 hora por semana, além de tudo que ela fazia. Ela separava 1 hora por semana para falar com seus filhos, particularmente com cada um deles. Ela chamava: vem cá, Joãozinho. O dia do John Wesley era no sábado, mas na quinta-feira era o Charles. Samuel era na terça. Então cada dia tinha um filho. No domingo chamava 2 filhos para a conta bater, né? Para a conta fechar. Mas ela chamava: como é que está a sua vida? Como foi? Você estava jogando bola com o vizinho, eu vi que vocês brigaram, mas está tudo bem? E aí? Já maiorzinho, né? E aí? Está pensando em se casar? Numa namorada? Como é que está? Pensava, falava, dava atenção, discipulava o seu filho, tinha interesse pelas atividades dos filhos. E também orava muito para os seus filhos. E aí aproveitava, era esse tempo que eles oravam juntos. Quantos de nós perdemos essa coisa de orar junto com os filhos? Nós oramos pelos filhos, claro, devemos orar. Mas muitos perderam aquela coisa de: filhão, senta aqui, filhona, senta aqui. Vamos ter um tempo de oração. Como está seu dia? Como você está agora? Vamos ler a Bíblia. Vem aqui, vamos fazer um devocional juntos. Vamos ler um textinho junto e me fala o que... Não. Pelo contrário, o que fazemos hoje em dia? Tá bom, pega o celular aqui, fica quieto, vai ver Netflix. Nós afastamos os nossos filhos. E desta forma, muitas mães vão perdendo os seus filhos. Muitas mães têm dó dos filhos, não é isso? Tadinho, meu filho, sei lá, estudou a semana inteira, acordou cedo a semana inteira. Hoje eu vou para a igreja, eu vou deixar ele aí descansando, porque, coitadinho, eu estou falando de mim, eu já fui assim. Eu falo hoje com muita tranquilidade e muita alegria no meu coração, que se um dia eu virar para qualquer um dos meus filhos, ou para a Renata lá em casa, e falar assim: eu não vou mais para a igreja. Eles pegam a chave do carro e falam: tá bom, problema seu, e eles vêm. Gabi é que ela não está mais, quer mais a mesma coisa. Quantas vezes, né, eu ficava com dó dos meus filhos. Falava para a Renata, vamos deixar eles em casa aqui hoje. A Renata fala: pergunta para eles. Se eles quiserem ficar, deixa. Gabi, fica aí na escola, fica aí hoje em casa, aí vai descansar um pouquinho. Ela brigava comigo. Nós temos dó dos nossos filhos, e muitas vezes por ter dó, nós só fazemos o que nos interessa. E aí a gente vai deixando as coisas acontecer. Na verdade, nós vamos ver, lembra da pandemia? Quantas piadinhas, quantos memes, quantas histórias nós ouvimos, né? De famílias que se sentaram à mesa, e aí o pai descobriu que o filho tinha um brinco. O pai descobriu que o filho tinha um olho azul. O pai descobriu que o filho cresceu, que a filha cresceu. A mãe olhou para o filho e falou: nossa, eu nunca vi você assim. Por quê? Porque nunca deram atenção para os filhos. A pandemia revelou muito disso. A pandemia revelou que muitas casas já não tinham mais mesa de jantar. A pandemia revelou que os pais, as mães, optaram em comprar apartamentos maiores para ter mais quartos, e aí cada um vai se escondendo. Não é assim muitas casas, muitos lares? O pessoal brinca de esconde-esconde. Existem casas que tem até ramal, né? Você tem que ligar lá no quarto. Tem alguém aí, desce para jantar. Tem lugar que é assim. Susana Wesley investiu na sua família. Susana Wesley investiu nos seus filhos, fez questão de estar com seus filhos. Ela sabia tudo o que acontecia com seu filho e nunca afastou-se da palavra de Deus. Ela sempre estudando, ensinando os seus filhos, seja andando, caminhando, dormindo ou se levantando, todo momento ela estava ensinando os seus filhos. Ela lhes ensinou uma apreciação das coisas do Espírito, e ensinou-lhes, e levou avante esse ensinamento até os dias da sua maturidade, já muito idosa,
já muito velhinha, com 70 anos, 65 anos, mesmo já idosa, os seus filhos, John Wesley, por exemplo, ia muito até ela pedir dos seus sábios conselhos. Susan Wesley formou os filhos pelo exemplo. O autor inglês Isaac Taylor diz o seguinte: a sua coragem, sua submissão à autoridade, a firmeza, a independência e o controle da sua mente, o fervor de seus sentimentos devocionais e a direção prática dada a seus filhos, brotaram e se repetiram muito visivelmente no caráter e na conduta do seu filho John Wesley. Ela dizia que ao ceder todas as vontades dos filhos, você os condena corpo e alma para sempre. Nós vamos ver que a influência dela na vida dos seus filhos foi tão grande, ao ponto de ela causar um grande impacto, sendo até a mãe do conhecido metodismo hoje. Poucas mulheres na história influenciaram, possuíram a sensibilidade espiritual, o vigor e a sabedoria de Susan Wesley. Toda a espiritualidade dos seus filhos e filhas, foi seguido por verem exemplos de seus pais, principalmente da sua mãe, porque seu pai, reverendo Samuel, era um pai muito ausente por conta do trabalho, por conta de dívidas, ele tinha que trabalhar muito, então ele era muito ausente. Mas Susan Wesley implantou nos seus filhos o desejo, o amor, a paixão pelo devocional e oração diária. Susan Wesley não abria mão dos cultos. Susan Wesley diz a história que na casa deles tinha culto doméstico todos os dias. Todos os dias. Eu acho que ela que é a precursora dos nossos GCs. Todo dia tinha um GC na casa dela. Na ausência do reverendo Samuel, ela assumia tudo. Ela fazia o culto com seus filhos, chamava a galera. Eu acho que ela, não sei se já tinha violão, mas pegava o violãozinho lá. Tu és o que a minha alma esperou. E ia. De repente os vizinhos começavam a ouvir, as vizinhas começaram a ver, e começaram a ir para a cozinha lá da paróquia, e o negócio foi crescendo, e toda a vizinhança conheceu o Evangelho. Muitas mulheres ali se converteram. O Senhor quer usar você como mãe. Mãe é um ministério. Mãe é um privilégio, é da hora. Eu imagino que deve ser muito da hora, porque ser pai é da hora. E ser pai também é um ministério. Vale lembrar que seus filhos, eles eram membros assíduos da igreja de seus pais. E eram obreiros desde cedo. E eu acho isso fantástico a gente ver isso, porque nós nos identificamos aqui. Os nossos filhos, todos aqui também são obreiros, estão trabalhando, seja na mídia, na filmagem, no som, alguns na portaria, outros tocando, e assim vai. É maravilhoso ver os nossos filhos, desde pequenininho, sendo preparados por amor. Talvez lá no começo, quando é pequenininho, a gente tem que arrastar. Porque uma criança de 8 anos, estava falando com minha irmã hoje, né? Criança de 8 anos não tem ainda a opção de tipo assim, vai lá que eu vou ficar aqui. Não, a gente arrasta. Só que a gente vai trazendo por amor. E vai ensinando por amor. Se a criança desde cedo aprende como é fantástico, como é gostoso estar na casa do Senhor, a criança vai querer. Eu já ouvi relatos de criança ir lá no pai, na cama do pai e... Mamãe, papai, está na hora de ir no culto. Aí o pai, olha filho, hoje é segunda-feira, eu tenho que trabalhar. Ah papai, mas ainda não chegou o dia de ir para a igreja? Vamos. É nossa obrigação ensinarmos os nossos filhos. E Susan Wesley fez muito bem isso daí. Ela ensinou-os, a amar a igreja desde cedo. Desde cedo eles se apaixonaram pela igreja. Exemplo é tudo. A semana passada eu falei uma frase aqui, eu quero repeti-la novamente. Quando a igreja se torna opcional para os pais, ela se torna desnecessária para os filhos. Irmãos, mamães, estejamos nós atentos a isso. Se eu não tenho prazer em estar na casa do Senhor, se a casa do Senhor é algo que tipo assim, eu vou quando dá, eu faço quando der, para os nossos filhos vai ser a mesma coisa. E aí depois a gente não pode cobrar, porque é o exemplo, e o exemplo vem da gente. Susana ainda viu em vida o fruto da sua fé. Alguns podem olhar até criticar ela, essa mulher é maluca, não deixava os filhos bagunçar, não deixava os filhos curtir, não deixava os filhos fazer nada, mas... as regrinhas dela funcionavam e muito bem. Lembre-se, ela está lá no século XVIII, mas, por exemplo,
Comer entre as refeições era proibido, as crianças tinham que estar na cama às 20 horas, tinham que tomar remédio sem reclamar. Dominar a obstinação da criança e trabalhar com Deus para que as suas almas fossem salvas. Olha só o cuidado, o discipulado, a preocupação. Que mais? Ensinar a criança a orar, tão logo comece a falar. Tem crianças que não sabem orar hoje, e a culpa é dos pais, não tem jeito, a culpa é dos pais. Tem crianças hoje que mal sabem ler, mas os pais não estimulam, né, a leitura bíblica. Quando aprendem a ler, também não são estimulados. Há crianças hoje com 12, com 15, que não sabem onde está Gênesis na Bíblia, Mateus então nem pensar, a culpa é dos pais, e estão na igreja, careca de estar na igreja. Precisamos discipular nossas crianças, assim como esse exemplo que nós vamos ver aqui. Exigir que não lhe dar nada que peçam chorando, apenas quando pedirem educadamente. Para evitar mentiras, não punir nenhum erro confessado e arrependido. Nunca permitir que um ato pecaminoso passasse impune. Nunca punir uma criança 2 vezes por uma única ofensa. Elogiar e recompensar o bom comportamento. Toda tentativa de agradar, mesmo que pequena, deve ser elogiada. Preservar o direito da propriedade, mesmo em casos de menos importância. Cumprir com rigor todas as promessas feitas. Essa é uma coisa que é muito atual, né? Parece que nós estamos lendo um discurso contemporâneo, não é? De tipo assim, cumpra o que você prometeu. Eu lembro uns tempos atrás que eu prometi um chocolate aqui para uma criança. Eu esqueci. A criança ficou de cara feia comigo uns tempos. E eu não entendia porque vocês sabem como que eu sou, todo mundo me abraça e tal. E essa criança de bico. Até que um dia eu perguntei para a mãe, e a mãe me falou, e ainda bem que a mãe falou, que ela falou, não ia falar não. Eu falei, poxa, aí olha como foi fácil resolver. Busquei um soufflé ali no mercado, e até hoje eu ganho vários abraços, e assim vai. Então a gente precisa cumprir o que a gente fala. Estou dando um exemplo bobo, mas vocês sabem da seriedade disso. Agora, olha como essa mulher era avançada para os seus dias. Não exigir que uma filha trabalhe antes que saiba ler bem. Século XVIII, o ano da decadência. As mulheres sempre foram desprezadas. Mas Susana aprendeu no seu lar, aprendeu com seus pais, e implantou no seu lar o respeito às mulheres. Ela implantou no seu lar que também as suas filhas tinham o mesmo direito dos filhos. Se os filhos vão aprender, as filhas também vão aprender. Se os filhos vão ser cultos, se os filhos vão crescer, as filhas também serão. E eu não tenho dúvida de que foram mulheres que foram muito usadas para a glória de Deus. Tudo isso sem abrir mão de ensinar os filhos a palavra de Deus. E parece que nós vamos ver que ela foi uma mulher com muito êxito. Ela não tinha dó dos seus filhos, não. Se tinha que corrigir, corrigia. Mas se tinha que amar, e como tinha que amar, ela amava e investia nos seus filhos. Os seus interesses sempre estiveram ligados ao interesse dos seus filhos. Eu me lembro aqui do Farol Day. Que investimento a igreja fez com as nossas crianças. Que tempo maravilhoso foi para as nossas crianças. Mas quantas crianças não vieram porque os pais ou os responsáveis não os trouxeram? Sabe por que não os trouxeram? Porque não era do interesse do adulto, era do interesse da criança. Quando nós começarmos a entender que precisamos investir nos nossos filhos, investir nas nossas crianças, tudo mudará, a sociedade mudará, o mundo mudará. O mundo será impactado por atitudes de homens e mulheres como nós aqui. Ainda em vida, Susana pôde ver os seus filhos dando frutos para a glória de Deus. Que alegria! Nos seus últimos anos de vida, Wesley, o metodismo cresceu tanto, o evangelho cresceu tanto. Wesley, ele caminhava muito, né? Cavalgava muito. Diz a história que ele cavalgou mais de 400 mil quilômetros na sua história, na sua vida. Ganhou milhares de almas para Jesus. Diz a história que em alguns desses cultos ao ar livre, sua mãe o acompanhou. Que privilégio para uma mãe ver o filho pregando para uma multidão, ver vidas chegando, vindo até Jesus.
através dos seus filhos. Que alegria, que gozo, né? Nos últimos dias da sua vida, ao lado dos filhos, ela olhou para o céu e perguntou: meu querido Salvador, tu estás vindo socorrer-me nos meus últimos momentos de vida? Ao mais passado alguns momentos, no dia 23 de julho de 1742, aos 73 anos, ela morreu. Enquanto seus filhos estavam ao redor do seu leito, ela disse: filhos, tão logo eu seja transferida, cantem um hino de louvor a Deus. E assim foi feito. Charles, John e suas 5 filhas estavam ao lado do leito de Susana quando ela foi ao céu. E ali eles então recitaram alguns salmos, cantaram, adoraram. Alguns dias depois, Charles Wesley fez o culto fúnebre da sua mãe, numa cerimônia simples, num lugar ali bem perto da primeira capital metodista. Nós vamos ver que Susana nunca precisou buscar um filho na prisão, ou vê-los dentro dos bordéis, ou cheios de álcool, ou cheios de drogas, porque ela soube investir desde cedo nos seus filhos. Seus filhos foram grandemente usados nas mãos de Deus. Carlos Wesley compôs mais de 9.000 hinos de adoração a Deus. John Wesley, eu já falei muito aqui, foi o homem do grande avivamento na Inglaterra. Ele abriu o caminho. Depois dele vem muitos outros, vem Charles Finney, Whitefield, e aí vai. E aí as coisas vão acontecendo. De fato, é certo, como um biógrafo escreveu, não se pode traçar a história do grande avivamento do século XVIII na Inglaterra sem dar uma grande parte da herança merecida à mãe de John e de Carlos, a senhora Susana Wesley. Isso não somente por causa da instrução que inculcou profundamente aos filhos, mas por causa da direção que deu ao avivamento. Susana foi uma mãe que preparou os filhos para a grande comissão. Mas ela também, tem tanta coisa para contar da história dessa mulher. Leiam a biografia de Susana Wesley, leiam a biografia de John Wesley e Charles Wesley, para vocês verem. Essa mulher orava constantemente, desde pequenininha. Quando seu pai estava lá lendo os seus 20 capítulos e orando, ela orava também, para que quando ela crescesse, quando ela tivesse uma família, que a sua família causasse um impacto no mundo, na Inglaterra, porque ela gemia, ela sofria. Aos 13 anos ela já sofria por ver uma Inglaterra totalmente descomprometida com o Evangelho. Ela já sofria aos 13, gente, com 13 anos, eu não sei nem o que eu estava fazendo, acho que eu estava comendo lama na rua, estava jogando bolinha de gude. Com 13 anos ela já estava dobrando o joelho, orando pelo seu país, por ver as consequências da incredulidade na Inglaterra. Mas através do empenho, da oração e dedicação dessa mulher, seus filhos impactaram o mundo. A Inglaterra foi salva, a Inglaterra sofreu um grande avivamento, os Estados Unidos um grande avivamento, os países da região, França, ali, Itália, aqueles países foram todos impactados através do ministério de John Wesley. A oração de uma mãe, a dedicação de uma mãe, o cuidado de uma mãe, e uma mãe normal, uma mãe com os afazeres como todos. Mamães, nunca abram mão de seus filhos. Não desistam. Não desistam. Não se cansem. Não ceda. Ah, mas hoje eu não quero ir para a igreja. Vamos sim. Vamos sim. Vamos nos encontrar com Deus. Vamos sentar aqui para estudar o devocional de hoje. Vamos ler um pouquinho a Bíblia. Ah, mamãe, mas não sei o que. Vem. Depois você brinca. Depois você vê o Netflix. Está tudo certo. Mas vamos priorizar as coisas do Senhor. Seja você o filho ou mãe, nunca abra mão de viver uma vida para Deus. Administre bem o seu tempo. Deus nos deu 86.400 segundos por dia. Todos os dias. Todos os dias. Hoje você tem 86.400 segundos. E vão acabar. Amanhã começa de novo. É depositado na sua conta de novo. 86.400 segundos. Como que você está administrando esse tempo? O que você está fazendo com o que o Senhor está te dando? Dê tempo de qualidade para Deus. Dê o seu melhor. O entretenimento
ele só tem qualidade quando feito na hora certa, da maneira certa, sempre respeitando as prioridades do alto. Se esforce em mostrar e ensinar pelo exemplo o seu relacionamento com Deus. Se eu não me relaciono com Deus, se eu não demonstro seriedade no meu relacionamento com Deus, os nossos filhos não terão nenhum compromisso com o Pai. Deixe um legado que gere a salvação dos seus filhos. Ser mãe é um grande privilégio. Cara, ser mãe é um grande privilégio. Ser mãe é demais. Ser mãe é tão fantástico, é tão valioso para o Senhor, que Ele mandou o seu Filho. Olha só, Deus por amor a nós, Ele, poxa, eu vou encarnar o meu filho, encarnou em uma mãe. Olha o plano, olha o projeto, olha o valor de uma mãe. Ser mãe é algo extraordinário, fantástico. Imagine então o que dizer de uma mãe segundo o coração de Deus. E aqui eu vejo mães segundo o coração de Deus. Não aceite menos do que isso, mamães. Não aceitem menos do que isso. Sejam mães segundo o coração de Deus. Susana, quando criança, ela realizou a seguinte oração: Deus, através da minha vida, acenda uma luz espiritual na Inglaterra, que se espalhe por todo o mundo. Às vezes nós não oramos isso, né? A gente tem medo. Uma vez eu tive que fazer essa oração para o Giovanni, Senhor, mas pode ser quando ele tiver 40 anos, né? Senhor, que o Giovanni seja um grande pregador por aí, um missionário, evangelista, a Júlia, a Gabi. Aí eu lembro que um dia eu estava orando, mas pode ser tipo assim, né? Lá na frente, olha só que perigo, os nossos filhos não são nossos. O salmista diz que os nossos filhos são herança do Senhor, flechas lançadas, não é isso? Olha só, ore, né, pelo seu filho, para que o seu filho cause um impacto aqui nessa nação. Deus ouviu e respondeu a oração de Susana ainda criança. Talvez ela não tenha sido uma grande ministra, ou uma grande pastora, uma grande pregadora, mas ela foi chamada para servir como mãe. E fez isso com muito zelo, com muito esmero, com muita dedicação. E por isso ela pôde ver o que seus filhos se tornaram, e o impacto que eles causaram no mundo, e que são mencionados até os dias de hoje. Qualquer seminário, qualquer matéria que vai falar sobre a história da igreja, vai citar Susana e John Wesley, não tenha dúvida disso. Hoje nós estamos aqui falando de uma mãe de alto impacto, uma mulher que viveu a palavra de Deus, venceu pela palavra de Deus, ensinou pela palavra de Deus. Era uma mulher que certamente terminava o dia cansada. Algumas mães aqui vão entender o que é uma mãe cansada, não vão entender o que é uma mãe cansada? Ou não, só a Renata que entende. Josi, você entende o que é uma mãe cansada? Magda, você entende o que é uma mãe cansada? Dona Carla, a senhora entende o que é uma mãe cansada? Cris, vamos para cá aqui um pouco. Fernanda, Michele, né? A irmã Fátima, criou um monte também. A Irene, Kátia. A gente vê, a gente sabe, vocês sabem o que é ser uma mãe cansada. Mas, queridos, muitas vezes, as mamães chegam em casa e se jogam, né? Eu não quero mais fazer nada, ainda tenho que fazer a janta. Não, morre de fome o marido. Deixa o marido morrer de fome, tudo bem. Mas não abra mão do seu tempo com Deus, mesmo cansada, sabe, às vezes você diga, toma um banho, sabe, separe um tempo para estar com o Senhor, não abra mão do seu tempo com Deus. Se nós vermos aqui, nós precisamos seguir o exemplo de nós darmos tempo para Deus, porque se nós darmos o nosso tempo para Deus, eu não tenho dúvida que nosso tempo será multiplicado. E como que isso acontece? Não sei. Como que quando nós damos tempo para o Senhor, o nosso tempo é multiplicado? Não sei, mas eu sei que acontece. Quando nós fazemos as coisas para o Senhor, Ele multiplica as coisas. O nosso Deus é o Deus da multiplicação. Olha a nossa reforma aqui desse prédio. Nós precisamos reformar o templo. Nós não tínhamos nada, nós não tínhamos R$1 em caixa. Como aconteceu? Não sei, mas o Senhor fez. Quando nós dizimamos, irmãos, a gente olha um monte de conta para pagar,
e o dinheiro não chega nem na metade. Aí o que a gente faz? Não, vamos pagar as contas, deixa tudo para lá. E aí a gente não paga as contas, mas a gente sofre. Aí a gente se lá. Mas, quando nós olhamos, não sei como que vai ser, mas aqui eu estou trazendo a minha primícia, o meu dízimo na casa do Senhor. Eu não sei como, mas chega no final do mês, está tudo pago e ainda sobrou o dinheiro da pizza. É assim que Deus faz. Lá em casa nós temos vivido isso. Eu sei que tem outros irmãos aqui, lá no fundo, lá também vivendo isso. Confiamos integralmente no Senhor. Eu não sei como é que vai ser, mas a minha primícia do meu tempo, a primícia do meu dízimo, a primícia da minha vida, eu dou ao Senhor, eu confio no Senhor. Irmãos, eu não sei te dizer, mas eu posso te garantir, Deus está multiplicando as coisas na minha casa. Deus está multiplicando na sua casa. Tome posse dessa palavra. Sejam fiéis a Deus, que Ele vai multiplicar nas suas vidas. Seja o tempo, seja o dinheiro, seja o que for. Seja comprometido. Confie nas promessas do Senhor. Outras coisas a gente vai deixando, porque são tantas coisas para falar, mas eu quero falar um pouquinho mais do tempo. Dê tempo para Deus, e Ele dará tempo para você. Dê tempo para Deus, e Ele dará tempo para você. Se dê a Ele, e Ele se dará a você. Reflita e leve em consideração mudar suas prioridades, mudar os seus compromissos, ou mudar aquilo que você está se comprometendo, que não está te levando a lugar nenhum. Mude a sua rotina. Seja como mãe ou como filho, Deus também quer te usar para a glória do nome dEle. Susana foi uma mãe de alto impacto. 282 anos depois da sua morte, ela ainda é lembrada por conta do grande legado que ela deixou. E eu quero dizer, dê tempo para Deus, que Ele se dará a você. Eu vou encerrar aqui com uma das orações, quase nos dias de morte de Susana Wesley. Ela diz assim: ajuda-me, Senhor, a lembrar que a religião não deve limitar-se à igreja ou à sala de oração, nem tampouco deve ser exercida unicamente através da oração e meditação, porque a cada instante e em todo lugar estou em Tua presença. Concede, pois, que todas as minhas palavras e ações tenham conteúdo moral. À medida que meus defeitos e fraquezas se manifestarem nos atos corriqueiros do dia a dia e nas conversas de cada momento, concede-me Tua graça, Senhor, para poder controlá-los. Ajuda-me a conhecer a mim mesma e aqueles com quem estou em contato, de sorte que esteja sempre de conformidade com os preceitos do Evangelho, e que possa exercitar-me na prática dos princípios da sabedoria e da virtude dentro das minhas capacidades. Ajuda-me a discernir o tempo próprio e a ocasião oportuna para cada virtude, que possa aplicar-me em consegui-la, pelo exercício de atividades benéficas que, por falta de devida reflexão, possam não me parecer de muita importância. Permita-me que tudo quanto acontecer em minha vida seja útil e benéfico ao meu viver, que todas as coisas sirvam para a minha instrução e proporcionem-me oportunidade para exercer alguma virtude e diariamente aprender e crescer em direção da minha identidade contigo, mesmo que o mundo siga em outra direção. Que Deus nos ajude a sermos mamães e filhinhos para a glória de Deus. Coloque-se em pé que eu quero orar com você.